Olá, concurseiro, concurseira! Mais uma prova atualidades. Trazemos hoje o seguinte título: O envelhecimento da população. Você vai me dizer o seguinte: já trabalhamos esse tema anteriormente, até concordo, mas a ideia de população é um tema inesgotável, faz parte do currículo de diversas faculdades mundo afora. Por quê? É com a população que movimenta-se a economia, é com a população que se faz um mercado, vender, comprar, trocas, transporte coletivo, venda de automóveis, viagens, aeroportos. Então, não é possível nenhum governante em qualquer uma das esferas fazer qualquer planejamento, seja para o seu município, até para bairros, para o seu estado, sua unidade federativa, por regiões, para o país, é claro, sem pensar na questão populacional. Isso é indiscutível, tá certo? É um tema extremamente importante. Vamos lá. Eu quero mostrar para você uma matéria primeiro no jornal, da onde eu vou trabalhar as ideias que eu tenho aqui com vocês. Veja aí esse título que o valor econômico deu. Ok? Essa ideia não está apenas no valor, embora esteja usando aqui mais por questão de praticidade. Eu estou usando o valor por questões práticas. Aí eles deram esse título aí que pode passar despercebido. Olha só, quanto menos é mais. Claro, não tem nenhuma exclamação, não tem nenhum ponto de interrogação, mas bastante provocativo. E veja, isso pode passar despercebido quando você está estudando o tema. Uma pergunta: o envelhecimento da população é sempre algo ruim? Pense nisso. Então, a matéria que eu citei no jornal, que eu fiz o destaque, mostra o grande esforço que existe entre os demógrafos, entre os governantes, entre os economistas, ou seja, todos aqueles estudiosos que se preocupam com o tema população. Sem dúvida, o envelhecimento é preocupante. Em alguns casos pode ser a solução para alguns problemas, mas no geral, se for sem planejamento, ele pode ser preocupante e pode trazer danos a todo um projeto de país. Por que isso? Isso porque o envelhecimento da população traz óbvios desafios. Eu quero que você grave isso. O envelhecimento da população traz desafios principalmente ao sistema previdenciário. Quantos concursos do INSS nós temos? Ou outros órgãos afins que vão trabalhar com a população? Portanto, esse tema é extremamente importante. O economista Paul Krugman, inclusive citado no Valor, sempre levanta essas questões em seus artigos, justamente questionando o fato do envelhecimento da população, que pode provocar ou um andamento lento da economia de um país, ou a recuperação lenta de um determinado país, que pode ficar estagnado se a população, ou mesmo estagnado se a população vier a envelhecer de maneira não planejada. Você vai me perguntar, mas você tem algum exemplo para citar? Tem algum exemplo para me dar do ponto de vista prático? Vamos pensar no Brasil. O Brasil está envelhecendo. E já teve algum país que envelheceu, para nós compararmos? Os países nórdicos, como a Noruega, ok? Vou dar um panorama para você poder visualizar o que eu quero dizer aí. A população envelheceu antes que a nossa, a população da Noruega. Já há mais de uma década eles tiveram um envelhecimento muito rápido, muito acelerado,
E o que aconteceu? Os governantes chegaram à seguinte conclusão: se continuarmos desse jeito, o nosso país pode até desaparecer. Então, o que deve ser feito? Por exemplo, eu lembro que uma tarde eu andava numa praça em Oslo e falava, mas caramba, quanta criança, quantos homens, mulheres, ora sozinhos, ora o casal acompanhado, empurrando o carrinho, em alguns até tinham trigêmeos ali. Aquilo me chamou muita atenção, nunca tinha parado para ler especificamente sobre esse país e fui perguntar. O que aconteceu? Por que tantas crianças? Ao contrário da Itália que eu passei há pouco tempo, onde eu via pessoas senis à praça jogando ali dominó, jogando trilha, jogando xadrez e inúmeros outros jogos. O que a pessoa ali me explicou e depois eu comprovei por outros textos é o seguinte: nós envelhecemos muito rápido, nossa população ia diminuir. O que o governo fez? Desenvolveu um projeto o qual valorizava muito o trabalho da mulher e mesmo quando esta engravidasse, ela não ia ter uma pena como acontece em alguns países, de perder o emprego ou de não ser contratada se tivesse planos para ter 2 ou 3 filhos. Ela receberia praticamente um bônus. Como assim? Mais de um ano em casa cuidando dessa criança. E o pai também recebe pelo menos 2 meses para que ele possa ficar em casa ajudando esta mãe a cuidar da criança. E, passado este período, que se dava mais que o triplo do que no Brasil, a mulher volta para o trabalho e em seu trabalho tem uma creche onde as crianças vão ficar, mas que ela pode se levantar dentro do biorritmo desta criança para fazer a amamentação. Então, claro que isso deu um incentivo para o casal. E mais um detalhe: o seu filho, a sua filha, segundo a lei, vai ter garantido os estudos até a faculdade. Então, o que aconteceu? Incentivou para que voltasse a ter um crescimento da fertilidade nesta população. Os países nórdicos, em geral, estão fazendo isso, justamente para que eles não passem por um processo de estagnação e até diminuição da população. Por que é necessário isso? Pensa comigo na seguinte situação. Precisa ter cada vez mais gente jovem, ajudar a pagar a previdência. Outra, o consumo da população jovem é diferente de uma população idosa. A população jovem sempre vai ser aquela inovadora, vai ser aquela que busca criar novos produtos. Aliás, faz uma conta. Quem foi o inventor que você sabe do ponto de vista histórico, com mais de 40, 50 anos, quem criou algo? Não, eles criaram quando jovens, com no máximo 30 anos, a maior parte deles. Então, é na população jovem que está a inovação. Na população senil está a ponderação, tentar evitar os erros, tentar diminuir os danos. Então, a população idosa para equilibrar e a população jovem para trazer novas ideias. A gente vai trabalhar agora algumas questões aqui bastante interessantes, justamente para que você possa visualizar onde é cobrado isso. Veja este exemplo desse texto aí. Acompanhe ali. O gráfico apresenta a taxa média de crescimento da população, nesse período aqui, de 1872 a 2010. Estou pegando isso aqui para mostrar para você como que o governo se preocupa, como as empresas devem se preocupar, antes de eu ir para a resposta, como que as empresas devem se planejar, certo? Então, veja lá. Então, tá aí o texto. O gráfico representa a taxa média do crescimento da população neste período aí. Note o gráfico que nós temos de 1872 a 2010.
Você percebe que até 1900 praticamente ficou igual, quase não teve mudança na taxa de crescimento. Tudo bem? Aqui, entre 1900 e 1920, nós vamos para quase 3% de crescimento. Aí a taxa média geométrica de crescimento anual do Brasil. Aqui, ó, nós temos uma queda bastante brusca, que vai de 29 a 40. Por que teve uma queda? Só lembrar, 1929 aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, que espalhou pânico pelo mundo. Pode notar, sempre que tem uma crise econômica, diminui a fertilidade. A de 2008, fertilidade não, desculpa, o número de nascimentos. Continua-se fértil, só que diminui o número de nascimentos, diminui a natalidade. Porque as famílias começam a fazer cálculos. Espera aí, eu tinha planos de ter um filho, mais um ou mais dois. Não vou, por quê? Está inseguro. Como é que eu vou ter um filho a mais? Claro que isso é na população que tem um nível de escolaridade mais alto. Então, pode olhar aqui, eu volto ao gráfico novamente, pode ver que aqui tem uma queda bastante brusca que está lá associado à crise de 1929, tá bom? Veja que depois de 40, entre 40 e 50, volta a aumentar. 50 já tinha acabado, 45 tinha acabado a Segunda Grande Guerra, né? Automaticamente as pessoas voltaram a ter confiança novamente no mundo e isso continua aumentando. Até 1950 tem um aumento. Até 1950 dá para ver nitidamente o aumento. Mas de 1950 para cá, você nota uma queda e provavelmente nós vamos chegar a uma queda maior ainda no censo de 2020. No Brasil, você faz censo de 10 em 10 anos. É a proposta que o governo já adotou há décadas em relação a este tema. Analisado este gráfico, vêm as alternativas, que daí para você pensar. De acordo com o gráfico, ó, é de acordo com o gráfico, não é com os seus conhecimentos, não é com o que você pensou, que você aprendeu na escola, é de acordo com o gráfico. Sabe ler gráfico? Então está resolvido. Veja lá, letra A, a partir da década de 50, a taxa de natalidade média de crescimento anual passa a cair no Brasil? Será que esta é a resposta? Letra B, a população brasileira ou a população do Brasil está ficando cada vez mais jovem? Bom, ficou claro pelo próprio texto que eu disse, pelo próprio título que foi dado à matéria, que não. A população brasileira não está ficando mais jovem. Na Noruega, eles estão tentando rejuvenescer. No Brasil, não. Veja a letra C, olha o que está anotado ali. Ó. A população do Brasil apresenta tendências de aumento da taxa média geométrica do crescimento da população para as próximas décadas. Olha, se a população está envelhecendo e não tem reposição, o que vai acontecer? Ficou fácil para você concluir que essa não pode ser a resposta correta. Vamos ver a próxima letra? Veja lá, a letra D diz o seguinte: entre as décadas de 40 e 50, podem ser notados reflexos de políticas de controle de natalidade? Grava isso, por favor, anote. O Brasil abertamente nunca adotou um controle de natalidade, embora tenha adotado políticas malthusianas. Nunca teve um controle, por quê? Vai receber bronca domingo na missa. Não tenha dúvida, uma boa parte da nossa, ou qualquer outra instituição religiosa que você frequente. O Brasil tem ainda uma parcela da nossa população muito conservadora e acha que a política não deve intervir nisso. O governo não deve intervir nisso. Mas quando eu disse que ele adota políticas, adota uma política malthusiana, é o seguinte: fornecer à população de baixa renda. Vamos lá. Vasectomia, praticamente sem custo. Tem um custo para a sociedade, não para o indivíduo. Preservativo, anticoncepcional e, por exemplo, ligadura de trompas.
Para quem que é oferecido? Para a população de baixa renda. Isto é uma política malthusiana, porque Malthus trabalhava com a ideia. Pobre deve se reproduzir, não deve se reproduzir, desculpa, assim você provoca uma extinção da pobreza pela não reprodução, e o rico deve se reproduzir pouco. Para quê? Para que a herança seja dividida entre poucos e os mantenha rico, os mantenha numa classe alta. E a letra E? Veja lá comigo. Em números absolutos, a população brasileira começou a diminuir a partir da década de 60. Olha, ficou claro para você que é a partir dos anos 50, logo que eu marquei, logo que terminou a Segunda Grande Guerra, a população do Brasil começou a diminuir. Teve uma esperança até ali, entre 45 e 50, de crescimento, mas depois disso diminui, porque o Brasil passou pelo processo de urbanização. Olha só, vou escrever aqui, até 1950, a população brasileira era 85%, tá? 85% rural. Hoje, atualmente, é 85% urbe. Claro, hoje, tá bom? Atualmente. Então, isso mudou por completo o nosso quadro populacional. Uma outra visão, uma outra interpretação da população brasileira. Rapidamente, mais uma questão, me acompanhe ali, ó. Compare os gráficos a seguir, veja lá. Temos aqui, população residente urbana por sexo, de 91 a 2010. Note que aqui é de 91, essa linha mais escura, e a linha mais clara é de 2010, tá bom? Viu como é que está aí, 91 e 2010, população urbana por sexo. A próxima, população rural por sexo. Mesmo procedimento, 2010 e 91. Mesmo período. E também, só que o que mudou foi rural e urbano nos dois gráficos, tá bom? Veja que aqui nós temos uma base, esses números aqui zero, deixa eu limpar aqui para facilitar a nossa leitura agora. O número da base da pirâmide que você está observando, aqui ó, é a idade, tá bom? Desculpa, milhões, 0 a 8 milhões, 0 a 8 milhões. E aqui as faixas etárias, 0 a 5 anos, 10 a 15 e assim vai até 100 anos, tá bom? Feita essa leitura, que você tem que saber ler uma pirâmide etária, vem ali a interpretação e a correlação, relacionando as duas, senão não precisava colocar as duas, das figuras, ou seja, das pirâmides, sobre dinâmica demográfica brasileira, demonstram o quê? Uma menor proporção da fecundidade na área urbana. Será que na área urbana nasce menos? Letra B. Menor proporção de homens. Será que dá para ver menor número de homens nas duas? Você teria que voltar daí com mais atenção aqui para fazer essa interpretação. Vou dar uma acelerada em termos de tempo aqui. Letra C. O aumento da proporção da fecundidade na área rural. Olha, na área rural aumentar a fecundidade. Já vamos ver isso, eu já comento na sequência, só quero ver todas com você. Queda da longevidade da população rural. Já acabei de falar no nosso texto que a população está envelhecendo, mas isso em todas as áreas. E queda no número de idosos na área urbana? Não, é na área urbana que nós vamos ter mais idosos. Automaticamente, concurseiro, concurseira, menor proporção de fecundidade na área urbana. É isso que eu quero que você grave. Por que na área urbana tem menos fecundidade do que na área rural? A mulher na área urbana passou a estudar, passou a trabalhar. Estudando, ela passou a ter o quê? Mais controle sobre o seu corpo. Ela percebeu que ela podia tomar o anticoncepcional, por exemplo, sem o consentimento do seu parceiro. Quando ela passou a estudar, em vez de casar com 14, 15, 16 anos, ela passou a casar com 25, 26, 27, até sair da faculdade, fazer uma pós-graduação, se firmar no trabalho. Ou seja, diminuiu a chamada vida útil para que ela pudesse ter filhos. E contando que o Brasil ainda não faz como a Noruega, não incentiva as mulheres a terem filhos. O Brasil ainda vai ter que mudar essa política, mas ainda a mulher é punida por ter filhos
jornada dupla de trabalho, pouco tempo para cuidar dessa criança quando ela acabou de nascer e fica aquele conflito, não sou uma mãe presente, tá bom? Anote isso. Pessoal, sem dúvida, esse tema ele precisa ainda ser revisitado outras vezes. É de extrema importância, porque no mínimo ele vai despertar em nós a capacidade de fazer uma interpretação maior sobre a população brasileira. Grande abraço, vejo vocês no próximo Aprova Atualidades. Até lá.